Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa nossa aula. Começamos hoje um novo módulo, o módulo da Bíblia. Nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, nós pedimos auxílio de São Jerônimo para nos ensinar a entender e a amar esse instrumento tão importante na nossa fé. Pedimos ao Senhor nosso Deus que Ele venha receber todas as nossas preocupações e ansiedades, os nossos medos, as nossas revoltas, que nos dê um coração livre e confiante para escutarmos aquilo que Ele quer nos falar no dia de hoje. Que nada que seja dito que não seja da vontade do Senhor nos dizer, e aquilo que Ele nos disser que Ele possa gravar nos nossos corações. Que Ele receba tudo que nos preocupa e todas as pessoas que se recomendaram às nossas orações. Cuide deles por nós, para que nós possamos cuidar só do que é dele. Enfim, que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então. Ok. Vamos falar sobre a Bíblia. Pela doutrina da Igreja, nós temos três fontes que nos trazem fé, ou conhecimento da fé que nós professamos. A primeira é a tradição, a segunda é a Bíblia e a terceira é o magistério da Igreja. As três juntas é que nos mantém acesa a chama da fé ou acende essa chama se ela estava apagada. Bom, a tradição. A tradição é aquilo que vem sendo contado de boca em boca desde a origem dos tempos. A maior parte da nossa fé é oriunda da tradição, daquilo que foi vivido, daquilo que foi experimentado por homens que tiveram e mulheres que tiveram uma experiência de Deus em algum momento na história. Ah, só muito tempo depois dessas experiências é que elas vieram a ser registradas por escrito, formando a segunda fonte da nossa fé, que é a Bíblia, né? Então, nós temos coisas da nossa fé que não está escrito em lugar nenhum, é tradição. Por exemplo, a oração do credo. Não está escrito em lugar nenhum que aquelas 12 afirmações do símbolo dos apóstolos é, na verdade, algo que nasceu da boca dos próprios apóstolos, quando São Pedro convocou uma primeira reunião depois que Jesus subiu aos céus e perguntou a cada um deles o que é que eles acreditavam. Não está escrito em lugar nenhum, mas é algo que vem se passando de boca em boca. Bom, e é muito natural que a primeira fonte da nossa fé seja oral, porque, na verdade, a palavra tem poder. E a palavra, quanto mais facilmente ela é assimilada, e você assimila muito mais o que você ouve do que aquilo que você lê, ah, mais poder ela tem. Quando Deus pronunciou a sua palavra, ele criou o universo. Quando a palavra de Deus é pronunciada, universos são criados no nosso coração. Então, São Paulo chega a dizer, lá em Romanos, no capítulo 10, que a fé vem da pregação e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Ou seja, como haverão de crer se não houver quem pregue? Falar de Deus é algo muito importante, pregar o Evangelho é algo muito importante. Não falar de Deus em historinhas vazias, em piadinhas sem graça, mas principalmente quando você está falando de Deus, testemunhando quem Ele é para você e na sua vida e o como Ele agiu e tem agido na sua vida, ou seja, através do testemunho de vida.
A pregação, então, é algo muito importante. E a nossa igreja não desconsidera ela, porque imagine, qual é a evolução da formação da palavra de Deus escrita como a gente tem na Bíblia? Em primeiro lugar, existia um fato. Por exemplo, o povo de Israel estava escravo no Egito. Deus, então, intervém naquela situação e ele manda as 10 pragas e o faraó liberta o povo e o faraó desiste disso depois e vai atrás do povo com todo o seu exército. E para escapar do exército do faraó, Deus manda Moisés abrir as águas do Mar Vermelho e o povo passa a pé enxuto. Então o fato era a escravidão e é identificado nesse fato, nessa circunstância, uma ação que é inegavelmente de Deus. Por exemplo, as 10 pragas ou abrir o Mar Vermelho. Quem estava lá, quem viveu, quem presenciou ou quem recebeu essa informação de algum antepassado vai passando de geração em geração contando aquela história. Naquela época nem existia escrita, né? Como a gente conhece hoje. Em algum momento, isso que era transmitido de boca em boca, de pregação em pregação, começa a ser registrado. E aí, quando eu registro aquele fato, aquela ação magnífica de Deus, eu tenho condição de multiplicar a dispersão daquela verdade. Por quê? Porque aquilo que é falado, eu dependo da pessoa estar próxima de mim para me ouvir, ou acreditar que o que eu estou falando é uma coisa possível, porque senão ela mudaria de canal ou desconectaria daquele canal do YouTube ou da televisão. Agora, a palavra que está escrita, ela está registrada lá. Ela é distribuída em todos os lugares e fica acessível em todos os lugares e em todo o tempo. Não é só quem estava do meu lado que ouviu, porque estava ali na hora que eu pronunciei alguma coisa. A Bíblia é a segunda fonte da nossa fé, né? Conhecida também como as Sagradas Escrituras. E é uma fonte extremamente relevante. E é por isso que nós estaremos falando sobre ela nos nossos próximos encontros. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3,16, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus. E útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Então, esse é o poder que a palavra de Deus tem. Ela nos ensina, ela nos chama atenção para os nossos erros, ela nos mostra como corrigir esses erros e ela nos ensina a entender a diferença entre o certo e o errado para agirmos com justiça. Essa é a grande finalidade da Sagrada Escritura, da Bíblia. E o magistério da Igreja? O magistério da Igreja entra com um terceiro componente da nossa fé. Ele entra com a doutrina, com a orientação, com a interpretação do que a tradição e a Bíblia nos passaram. Então, o magistério da Igreja, ele tem então a autoridade para fazer essa interpretação. Qualquer um pode ler um trecho da Bíblia e dizer o que entendeu daquele texto. Isso é uma interpretação pessoal. Mas a igreja, enquanto mãe, né, enquanto senhora e guardiã do povo de Deus, ela, quando orienta, ela orienta a interpretação do povo inteiro. Qual deve ser a condução a ser dada para aquele tema por toda a igreja. Então, não apenas ela nos traz luz sobre a verdade que precisa ser conhecida, como ela nos mantém unidos,
união de rito, união de fé, união de doutrina, que é algo tão importante para Jesus e importante para nós também. Ah, apesar de ter a função de interpretar a palavra de Deus, a Constituição Dogmática Dei Verbum diz que o magistério da igreja não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. Ou seja, em nenhum momento, ao orientar a igreja sobre uma interpretação de uma passagem, aquilo que está sendo orientado pela igreja pode estar em contradição com aquilo que está escrito na Bíblia propriamente. Então é muito importante para nós. Quem inspirou a Bíblia? Ora, nós temos dois tipos de inspiração conhecidas. A inspiração humana, que é aquela que chama para o talento natural de um ser humano. Então depende do conhecimento daquela pessoa, se ela está escrevendo, por exemplo, um livro histórico ou um tratado científico. Depende da imaginação daquela pessoa, se ela está escrevendo uma história de ficção, ou um romance, ou uma fantasia. Então, a inspiração humana depende do talento humano. A inspiração divina acontece mesmo quando o ser humano não tem talento nenhum. Diz a tradição da igreja, por exemplo, que Paulo era gago. E, no entanto, nós sabemos que poucos pregadores tiveram tanta eloquência em pregar o evangelho como Paulo, né? Então, a inspiração divina, ela se sobrepõe aos talentos humanos. Não depende da pessoa conhecer Deus ou conhecer os fatos, porque a revelação não vem do homem, mas vem do próprio Deus através do Espírito Santo. Então, a inspiração divina, ela depende principalmente da disponibilidade que o ser humano tem para servir a Deus, para ser um veículo de Deus para transmitir a sua vontade e a sua verdade. A Bíblia, então, segundo 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Deus. Então, é o Espírito Santo que inspira o que está registrado ali. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores conhecidos, ao longo de mais ou menos 1.600 anos. São Pedro, na segunda de Pedro 1, nos versículos 20 e 21, ele diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos que Deus escolheu, inspirados pelo Espírito Santo. É isso que nós acreditamos, que toda a Bíblia ela é inspirada pelo próprio Deus. E por isso é dita como canônica. A palavra cânon quer dizer regra de vida. Se o conteúdo de um livro da Bíblia é considerado canônico, significa que nele existe conteúdo de regra de vida que nos ajudaria a ser cristãos melhores. Onde começou a inspiração, primeiro por tradição e depois pela Bíblia, do que hoje nós temos a Bíblia? Começa numa regiãozinha do mundo que você só sabe que existe porque Jesus Cristo nasceu por lá. Né? Ninguém daria nada por ela, principalmente onde tudo começou. Abraão, que foi o primeiro a ser convocado por Deus, ele era da região de Ur da Caldeia, um lugarzinho muito, muito, muito esquecido e muito pequenininho. E ele é o pai da nossa fé, esse mesmo Abraão. Vê como Deus não precisa de grandes coisas para fazer algo relevante. Ele basta para ele um coração aberto, como foi o de Abraão, e como ele espera que seja o nosso também. A palavra Bíblia
que nós tratamos como se fosse um substantivo único, na verdade é um coletivo. Ele significa biblioteca, ou biblos, do grego, né? Que significa uma coleção de livros. O primeiro a usar a palavra Bíblia para se referir às Sagradas Escrituras foi São João Crisóstomo, um patriarca que viveu em Constantinopla e viveu entre os anos 354 e 407. Ao longo do tempo, esses vários livros que eram separados em placas de argila, em papiros ou em pergaminhos, eles eram tidos como livros independentes, cada um deles, e por isso o nome Bíblia, ou seja, coleção de livros. Só depois da volta do exílio da Babilônia é que a gente tem registro dos livros da Bíblia serem condensados e vistos na forma coletiva, tal como a gente conhece hoje, né? Mas antes de um livro ser colocado na Bíblia, ele passava por um crivo tremendo de sacerdotes, de escribas, de judeus, de historiadores, de doutores da lei. E no caso da nossa Bíblia católica, o Concílio de Trento é quem definiu a composição da nossa Bíblia, que é diferente da Bíblia dos hebreus, ou judeus, e da Bíblia evangélica. A Bíblia evangélica é bem próxima da Bíblia dos judeus, mais o Novo Testamento, né? E a nossa Bíblia é a mais completa quando comparada com as outras. No Antigo Testamento, ela tem 46 livros, a maior parte deles escrita em hebraico, alguma coisa em grego, e os textos foram escritos entre 4.000 anos antes de Cristo até o ano zero. Já o que nós chamamos de Novo Testamento é composto de 27 livros, e praticamente todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Se acredita que havia uma versão do Evangelho de Marcos, ou um outro evangelho qualquer, chamado de Evangelho Quil, que tenha sido escrito talvez em aramaico, mas essa versão não foi encontrada ah, nos anos recentes da Era Moderna. Os livros do Novo Testamento foram escritos entre o ano zero e mais ou menos o ano 100 da era cristã. Que material foi utilizado para você escrever a Bíblia? Ora, a princípio, a Bíblia era escrita em placas de argila, ou seja, se fazia uma espécie de caixotinho raso, se pegava a lama, umedecia, formava aquela argila e colocava nessa moldura para que ele pudesse secar, e quando estava quase seco, se vinha com um gravetinho e se escrevia sobre aquela placa de argila. Imagine quão frágil era isso, gente. O povo de Israel era um povo nômade. Quantas vezes eles viajavam de um canto para o outro levando essas placas de argila? E se eles atravessassem um lago ou um rio? E se chovesse? Qual o risco daquelas placas serem molhadas e se dissolverem por causa da chuva? Muito grande, né? Ainda mais, imagine o peso de carregar essas placas de um lado para o outro. Mas aconteceu tudo isso. Então, nós somos muito gratos a esses homens e mulheres que nós nunca saberemos o nome, que, como verdadeiros heróis, não desistiram de tentar registrar a palavra de Deus, apesar de todas essas dificuldades, porque é a primeira fonte de registro da Sagrada Escritura que nós temos. Aí o povo de Israel foi para o Egito e acabou sendo escravo lá. No Egito, ele descobre o papiro, que são as folhas da papoula, que eram
umedecidos e prensados e se colocava para secar, e então se pegava uma tinta e se escrevia sobre aquelas folhas finíssimas, né, super delicadas, que era na verdade derivada de uma planta, né? Então, a mesma coisa, essas folhas muito finas, a tinta sem qualquer tipo de conteúdo que garantisse a permanência. Então, se eles passassem por uma área muito úmida, ou com muita chuva, ou atravessasse um rio, e o lugar onde esses escritos estavam guardados fosse afetado, havia o grande risco do papiro se dissolver ou a própria tinta, na verdade, se espalhar e manchar todo aquilo que tinha sido escrito. Então, continuando, muito corajosos aqueles que, apesar dessas dificuldades, não desistiram de fazer esse registro para que nós pudéssemos então ter ah, esse ah, essa histórico da manifestação de Deus na vida da humanidade. E finalmente foi descoberto o pergaminho. De que era feito o pergaminho? De pele de animais que eles comiam para se alimentar, e o que eles faziam então era, era secar aquela pele, curtir aquela pele, secar aquela pele, e depois com uma tinta vinham e escreviam sobre aquela pele e colocavam suportes nas extremidades para enrolar e desenrolar a, a, o pergaminho, né? A pele curtida onde estava o escrito. Aqui a gente tem, olha só, gente, quantos anos deve ter esse pergaminho que a gente está vendo aqui? Olha o capricho. A letra está mais bonita do que a minha aqui no escrito, né? Mas vejam como ele está chamuscado. Provavelmente teve algum contato com fogo nas extremidades, né? E o pergaminho, apesar de ser mais resistente do que o papiro ou a argila, também era frágil, né? Com o tempo, você, se não hidrata aquela pele do animal, ele vai se ressecando, vai se ressecando, vai se tornando quebradiço e fica bem complicado. Então, aqui nós temos uma foto de um pergaminho. Esses pergaminhos, para sobreviverem, se costumava enrolá-los com esse suporte que a gente mencionou e colocar dentro de jarros de barro, como o que a gente está vendo aqui. Inclusive, essa figura que vocês estão vendo desses vários jarros juntos são os manuscritos de Qumran, do Mar Morto, que foram descobertos mais ou menos na década de 30 do século passado, que nos traz uma visão muito clara das comunidades um pouco ao redor da época em que Jesus viveu. Ora, depois o papel vem, né? O papel chega e o papel, então, aos poucos vai substituindo o pergaminho, porque ele absorve melhor a tinta e ele é mais fácil de você encadernar, de você manusear e de você também, depois, principalmente com a invenção da prensa, de você multiplicar o conteúdo daquilo que está escrito. Mas mesmo com papel, no início, as primeiras escrituras eram feitas à mão. Ter uma Bíblia, então, até muito pouco tempo atrás, era algo que só os privilegiados tinham acesso. Nem todo mundo podia ter uma Bíblia. Era caro, era difícil. Por quê? Porque você exatamente não tinha muitas unidades disponíveis no mundo. Nós temos muito a agradecer ao que a gente chama de monges copistas, que principalmente na Idade Média se davam ao trabalho de copiar, ou seja, de fazer novas versões, linha a linha, verso a verso, capítulo a capítulo, de toda a Sagrada Escritura, para que essa verdade
registrada pudesse ser levada aos quatro cantos da terra. E não só eles faziam isso sem perder uma vírgula, sem perder uma palavra sequer, mas eles faziam dessas cópias verdadeiras obras de arte. Eduardo e eu tivemos a oportunidade em Florença de visitar um museu cheio dessas escrivaninhas dos monges copistas. E vejam como eles decoravam as folhas e faziam tudo com um capricho sensacional, ah, que nos causa inveja até hoje no zelo que eles tinham com as coisas de Deus. Com a invenção da prensa, claro que tudo isso fica muito mais rápido, porque você faz uma placa de metal com os caracteres que vão ser ah, formar as palavras e você pode imprimir várias páginas num curto espaço de tempo. Então, fazer várias cópias do texto da escritura em um tempo consideravelmente menor do que os monges copistas levaram para multiplicar uma Bíblia, né? Hoje, nós temos Bíblia disponível para todo mundo. Nós temos em vários formatos, tamanhos de letra, nós temos a Bíblia eletrônica, nós temos a Bíblia na internet, nós temos a Bíblia no pendrive, nós temos a Bíblia em braille, nós temos a Bíblia super disponível para a gente. E isso não necessariamente significa que hoje se lê mais a Bíblia do que no passado. Talvez no passado a falta de disponibilidade despertasse a curiosidade, então quem não tinha a Bíblia procurava ter, né? E se interessava em ler. E hoje nós temos tantas opções e tantos afazeres e tantas distrações que a gente se esquece de procurar esse conteúdo de fé que é tão importante e é tão precioso para todos nós. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre os idiomas na Bíblia. Ora, o Antigo Testamento, a Bíblia como um todo, foi escrita praticamente em três idiomas: o hebraico, a maior parte dela, quase todo o Antigo Testamento, alguns trechos do Antigo Testamento em aramaico, e esse evangelho perdido, que se diz que existiu, mas não se acha uma versão dele, que provavelmente inspirou os outros evangelhos, também teria sido em aramaico, e alguns livros do Antigo Testamento, ou parte deles, foi escrita em grego, e o Novo Testamento, que inteiramente foi escrito em grego. O hebraico, que é então a principal idioma do Antigo Testamento, é uma linguagem semítica, ou seja, Sem era aquele descendente de Noé que o pai abençoou e amaldiçoou Canaã. Então, todo o idioma hebraico é considerado uma língua semítica, ou seja, oriunda da descendência de Sem. É uma mistura de árabe com etíope, com antigo assírio, um pouquinho do idioma dos babilônios e um antigo fenício. Era a língua oficial do povo de Israel até o tempo dos persas, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Depois, ela foi reservada ao uso litúrgico, à oração, à composição literária e ao direito. Na época de Jesus, o hebraico só era falado no templo, como até bem pouco tempo atrás, as nossas missas tinham como idioma oficial o latim. Mas com a recriação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, quando se criou novamente o território de Israel, se recuperou o hebraico como o idioma oficial dos judeus. Então, hoje, o hebraico já é outra vez falado
em Israel. Quase todo o Antigo Testamento foi então escrito em hebraico. Além da Bíblia, é muito importante para a gente saber também ah, que existe um documento chamado Talmud, que é escrito pelos rabis judeus, ah, os rabinos, como explicação dos textos sagrados. É como se fosse um comentário da Bíblia, só que é um livro à parte, chamado Talmud. E o Talmud, ele geralmente era escrito em aramaico, né? Então, no início da era cristã, os rabinos começaram então a preparar textos complementares aos comentários bíblicos e a Bíblia judaica comentada, quando você une a Bíblia judaica oficial com os comentários dos rabinos, você tem então o Talmud, que é quase como uma Bíblia nossa com os rodapés anexados a ele. Os comentários dos rabinos não é parte integrante da Sagrada Escritura, mas são altamente reconhecidos e respeitados pelos judeus, né? O aramaico, então, que era o idioma falado na época de Jesus, e alguns trechos de capítulos do Antigo Testamento foram escritos em aramaico, ele deriva da região de Aram, por isso aramaico. Aram é a antiga Síria. E é uma linguagem parente do hebraico, parece com o hebraico, mas ela sofre influência também do idioma dos persas e se espalha a partir do exílio da Babilônia ah, até o Egito. E é por isso que, quando o povo de Israel volta do exílio da Babilônia, você encontra o aramaico muito mais sendo falado do que o hebraico. O hebraico foi preservado para o templo e a linguagem do dia a dia, das ruas, das pessoas conversarem, era o aramaico, né? A, a Bíblia judaica foi traduzida para o aramaico e grande parte das orações das sinagogas também. Ela hoje é uma linguagem litúrgica em algumas igrejas do Oriente e ainda é falado na região da Síria e do Iraque. Que trechos da Bíblia foram escritos em aramaico? Alguns capítulos de Esdras, o capítulo 4 e o capítulo 6 e 12, de Daniel, o capítulo 2 e o capítulo 7, e o capítulo 10 do livro de Jeremias foram escritos em aramaico. E o grego? O grego se tornou a língua oficial do mundo quando Alexandre o Grande conquistou a Babilônia e o Egito, né? Então, a linguagem culta falada passou a ser o grego. E nessa época, o povo de Israel estava no exílio na Babilônia e descobriram resquícios de livros escritos em aramaico que os antepassados tinham levado para o exílio quando foram conquistados por Nabucodonosor. Ah, Se encarregou então 72 sábios de Alexandria, na verdade, 6 de cada um das 12 tribos de Israel, para traduzir a Bíblia, como ela era naquela época, né, a Bíblia judaica, para o grego. Essa versão ficou conhecida como a Bíblia dos 70. E eles traduziram o que já existia de escrito para o grego, mas alguns livros você hoje não tem o original em hebraico, ou outros livros foram escritos diretamente no grego. Os livros que você não tem original em hebraico e aramaico, no Antigo Testamento, são os livros de Tobias, de Judite,
1 e 2 Macabeus, Baruque, Eclesiástico, parte de Daniel e de Esther. Os nossos irmãozinhos evangélicos não aceitam esses livros, cujo original em hebraico não foi encontrado. Essa versão da Bíblia, ah, ela é conhecida como a Bíblia dos 70. 3 livros já foram escritos, na verdade, o livro da sabedoria, o segundo livro de Macabeus e o Novo Testamento já foram escritos diretamente no grego. Qual é a diferença, então, entre a Bíblia católica e a Bíblia dos nossos irmãozinhos evangélicos? Ora, a Bíblia evangélica só aceita os livros escritos em hebraico e aramaico no Antigo Testamento. Já a Bíblia católica reconhece que são canônicos, e isso ficou definido no Concílio de Trento, ah, que são canônicos tanto os livros escritos em hebraico e aramaico, quanto aqueles que foram escritos em grego. Quais são então esses livros que a Bíblia evangélica não aceita? Baruque, Eclesiástico, também chamado de Cirácides, que é um dos mais bonitos, na minha opinião, não sei como eles podem não aceitar esse livro. O livro da sabedoria, porque a gente viu já foi escrito diretamente no grego. Tobias, Judite, 1 Macabeu, porque eles não acham original em hebraico, e 2 Macabeu já foi escrito diretamente no grego. Alguns trechos do livro de Daniel e de Esther, que foram escritos diretamente no grego, também não são aceitos pelos nossos irmãozinhos evangélicos. Então, essa Bíblia dos 70, ela foi a versão ah, mais difundida da Bíblia naquela ocasião, né? Se chama a Bíblia dos 70 porque não apenas tiveram 6 representantes de cada uma das 12 tribos, mas parece que eles levaram 72 dias para traduzir todos os escritos que eles acharam, que estavam espalhados em argila, papiros e pergaminhos, para o grego, a partir do hebraico e alguma coisa de aramaico. No século I, essa Bíblia dos 70, que é a parte então da Bíblia hebraica para os cristãos, menos os livros escritos em grego que a Bíblia judaica também não aceita, foram objeto de várias traduções. A Septuaginta inclui alguns livros não encontrados na Bíblia judaica, ou dos hebreus. Esses livros são aqueles que não são aceitos pelos evangélicos. Muito bem, essa Bíblia dos 70 foi a que vigorou durante os primeiros séculos da era cristã. Aos poucos foram acrescidas dos livros do Novo Testamento, né? O que aconteceu é que no iniciozinho do século V, o bispo Damaso I pediu a São Jerônimo que então pegasse os originais da Bíblia, tanto a Bíblia dos 70, quanto aqueles que eles tinham ainda os originais em hebraico e aramaico e em grego, e traduzisse tudo para o latim, porque o latim era a língua oficial da igreja. São Jerônimo então fez isso, e ele então consultou diretamente os originais que se encontrava, o que ele não encontrou, os originais, ele foi para a Bíblia dos 70 e traduziu tudo isso para o latim. Essa versão da Bíblia que aproveitou os originais e só se recorria à Bíblia dos 70 quando necessário, foi a mais usada na nossa igreja em todos os tempos. Ela é conhecida como a Vulgata, de a ser a vulgar. Em português, a palavra vulgar tem uma conotação depreciativa, mas a palavra vulgar no latim ela quer dizer a comum,
a que é mais facilmente encontrada, a que não é rara, né? Então, essa Bíblia da tradução de São Jerônimo dá origem à Vulgata. E é por isso que o mês de setembro é dedicado à Bíblia, porque dia 30 de setembro, o dia da Bíblia, é o dia de São Jerônimo, esse santo tão importante em converter a, a Bíblia para o latim, o que facilitou depois a tradução para várias outras línguas, como a gente tem hoje. Então, ah, no Concílio de Trento, em 1546, a Igreja se reuniu para definir qual seria o conteúdo da Bíblia Católica. Porque os nossos irmãozinhos protestantes, a reforma protestante já tinha acontecido, recusavam aqueles livros deuterocanônicos. E a Igreja examinou livro a livro. E o resultado final é a Bíblia como a gente tem hoje. Com livros, inclusive, que aos olhos de muitos, como por exemplo o Cântico dos Cânticos, parece mais um poema de amor do que um livro de espiritualidade, de doutrina. Mas os antigos padres da nossa igreja chegaram à conclusão de que todos esses livros que contêm a nossa Bíblia, eles têm regra de vida. Mesmo o Cântico dos Cânticos, porque Deus muitas vezes compara a sua relação com a humanidade como a de um noivo com a sua noiva, né? O noivo que ama, o noivo que cativa, o noivo que cuida, o noivo que protege. Essa é a relação de Deus com a igreja que somos todos nós. Então, essa Bíblia, então, a Vulgata, consolidada no Concílio de Trento, é o que a gente tem até hoje. Nenhum livro foi tirado desde o Concílio de Trento da Bíblia, e nenhum outro livro foi acrescentado. Claro que nós adoraríamos ver os pensamentos de Santo Agostinho na Bíblia, ou de São Tomás de Aquino, ou de Santo Inácio de Loyola, mas, na verdade, a Igreja bateu o martelo em 1546 que a nossa Bíblia seria aquela, que nada seria tirado e nada seria acrescentado. Então, os escritos a partir do Concílio de Trento ah, continuam sendo muito importantes para a nossa fé, para nos ajudar a entender a doutrina do que está na Bíblia. Mas você não vai ter a versão 2025 da Bíblia com novos livros. Ou tiramos esse livro aqui porque ele caiu em desuso. Não existe isso. A palavra de Deus é útil para ensinar, para exortar, para corrigir, para orientar o povo de Deus. E essa é a nossa Bíblia. O Papa João Paulo II, ele, em 1975, mandou fazer uma revisão do conteúdo da Bíblia. Essa revisão substituiu palavras que já não se usam mais por o seu equivalente na linguagem moderna para tornar a leitura mais confortável. Essa versão é conhecida como a Nova Vulgata e foi promulgada pelo Papa João Paulo II em 25 de abril de 1979. Sobre a numeração dos salmos. Na Bíblia original judaica, nós temos 150 salmos. Na Bíblia católica também temos 150 salmos. Só que existe uma diferença de numeração. Por quê? Os salmos 9 e 10 na Bíblia hebraica, São Jerônimo, quando traduziu para o latim, ele achou que os dois capítulos constituíam um só. Então ele chamou esses dois capítulos de capítulo 9. E com isso a numeração dos capítulos ficou defasado em um na Bíblia católica a partir do Salmo 9, em função dessa partição, né? Por um outro lado, o que aconteceu é que o Salmo
114 da Bíblia hebraica, ele foi dividido entre 103, no Salmo 113, e o Salmo 116, ele foi dividido em 114 e 115. É um salmo só na Bíblia hebraica e passou a ser dois salmos na Bíblia católica. Com isso, a gente passou a ter, a partir do Salmo 115, na verdade, a partir do Salmo 116, 17, a mesma numeração, tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia hebraica. Então, essa diferença de um número a menos na Bíblia católica vai do Salmo 9 até o Salmo 115. E aí as coisas se acertam e preserva a mesma quantidade de capítulos nos livros dos Salmos, tanto na Bíblia dos judeus quanto na Bíblia católica. Como é que eu faço se eu quero localizar uma passagem na Bíblia? Ora, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o nome do livro que eu quero consultar. O nome do livro geralmente vem escrito no topo da página da Bíblia. Então, aqui na nossa figura, nós temos na figura mais à esquerda um trechinho do livro dos Salmos e na foto maior um trecho do livro do Êxodo. A segunda coisa que eu preciso saber para localizar um texto na Bíblia é o capítulo. O capítulo geralmente é expresso com um número maior, um número grande, um algarismo grande. Então, aqui na nossa foto, nós estamos vendo a página do Salmo com um capítulo 1. Veja que o número 1 do capítulo é maior do que o texto dos versículos que estão descritos aí. Tal como na figura grande aqui, nós vemos o capítulo 20 do livro do Êxodo ser apresentado com um tamanho maior no algarismo 20, para mostrar que é o número de um capítulo. E depois nós precisamos do versículo. O versículo é sempre precedido por um número pequenininho em sobrescrito. Então, aqui, por exemplo, o versículo 2, ele começa com pelo contrário, alguma coisa a figura não deixa ver. Então, localizando uma passagem na Bíblia, a primeira divisão é sempre a do capítulo, que é o número grande, né? Essa divisão foi feita em mais ou menos no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Sancher, que era um abade dominicano e estudioso das escrituras. Ele então dividiu a Bíblia em 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. A divisão em versículos, que são os números menorzinhos, é bem mais recente. O Antigo Testamento foi dividido em 1445 versículos pelo Rabi Natan. O Novo Testamento foi dividido em versículos em 1551 por um impressor, por dono de uma gráfica em Paris. E essa divisão, livro, capítulo, versículo, é o que nos permite localizar rapidamente um trecho da Bíblia. Por exemplo, a passagem Mateus 10, 8. MT é a sigla, a abreviação em duas letras do livro do evangelista São Mateus. Então, MT significa que eu vou ler um texto que é tirado do Evangelho de Mateus. O primeiro número que vem logo depois da letra indica o capítulo. Então, MT10 significa que eu vou pegar o Evangelho de São Mateus, abrir no capítulo 10. A vírgula separa o capítulo do versículo. Então, dentro do capítulo 10, eu vou ler o versículo 8. Então, Mateus 10, 8. Outras formas de você achar uma passagem. Letras sempre vão indicar o nome do livro.
Se eu tenho uma letra em algarismo romano, um ou dois, ou três, ou quatro, antes da letra, significa a versão daquele livro que você está colocando. Por exemplo, um cor significa que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Dois Samuel significa que é o segundo livro de Samuel. Se fosse 3 João 2 alguma coisa, significaria a terceira carta de São João. Então, o algarismo em romano, antes do nome do livro, indica sempre se é o primeiro livro, segundo livro ou primeira carta, terceira carta, por aí vai. A letra indica o nome do livro. O número grande, o capítulo, a vírgula separa o capítulo do versículo e o número pequeno é o versículo. Muito bem. Mas eu tenho também um traço. Quando eu vejo então Mateus 15, que é o capítulo 15, vírgula 15-16, significa que eu quero pegar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, e ler os versículos 15 até o 16. Porque o travessão, ele significa isso. Ele mostra as extremidades, a partir de quando e até quando. Se na verdade a separação é um ponto e não um traço, por exemplo, Mateus 15, 15.17. Isso significa que eu vou pegar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, vou pegar o versículo 15 e o versículo 17. Isso significa que eu estou pulando o versículo 16. O ponto e vírgula separa um capítulo de outro capítulo. Então, Mateus 15,39, ponto e vírgula 16:1, significa que eu vou ler o versículo 39 do Evangelho de Mateus no capítulo 15 e o versículo 1 do capítulo 16. Um S significa o versículo seguinte. Então, Mateus 15,15s significa que eu vou ler o versículo 15 e o 16 do capítulo 15 de São Mateus. E se eu tenho dois S's? Mateus 15 de 1 SS. Significa que eu tenho que ler todo aquele trecho que está sendo referido na Bíblia. Se é a parábola do bom samaritano, eu vou ler todo o trecho da parábola do bom samaritano. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aulinha sobre a Bíblia. Na semana que vem, nós vamos ver um quadro comparativo das passagens bíblicas, principalmente do Evangelho, para a gente entender onde estão as verdades ensinadas por Deus na Bíblia para a gente praticar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Boa semana. Se Deus quiser, nos vemos em breve, tá bom? Fiquem com Deus.